preciosa de fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não envelheceremos jamais. Eu ouvi falar de disto. Você tem o direito de saber que Deus não está nas igrejas e nas religiões. Você tem o direito de saber que Deus tem um profeta sobre a terra. Deus tanto amou esta geração que nos enviou o seu amado profeta Cacofilipe, para que todo aquele que creia nesse profeta não pereça nas igrejas, mas possa ter a vida eterna. Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra, no capítulo 23 de Mateus, mas os padres não falam nada sobre isto, os pastores não falam nada sobre isto. O Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Lucas 11:49, Jesus Cristo disse: eis que enviarei-vos profetas, mas os padres e pastores não falam nada sobre isto. Por que que os padres e pastores não querem um profeta? Porque eles querem construir os seus impérios com os dízimos e ofertas do povo. Padres e pastores seduzindo, enganando e enviando a humanidade para o inferno com as suas igrejas e as suas religiões. O Deus vivo não precisa de uma igreja para salvar. Deus nunca precisou de uma igreja. Deus é muito grande para estar preso dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas. E os padres não falam nada sobre isto. Aonde é que estão os padres de Xinguara para explicar por que a Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas sobre a terra? A Igreja Católica passa por uma igreja santa, mas aonde é que estão os padres para explicar isto? Eu não sei aonde os padres estão escondidos, mas todos os padres que estão vivos sobre a terra são culpados pelos 68 milhões de pessoas que a Igreja Católica matou. Sim, a Santa Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas. A grande Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas. E ninguém sobre a terra fala nada sobre isto. Os padres não falam nada sobre isto. Os governadores, os presidentes das nações não falam nada sobre isto. Os juízes da terra não falam nada sobre isto. Mas eu gostaria de saber por que a Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas e ninguém fala nada sobre isto? Eu não sei. Deus enviou o profeta Cacofilipe para denunciar todas as igrejas sobre a terra, todas as igrejas protestantes, todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas branamistas não são fundação de Jesus Cristo. Jesus Cristo não fundou essas igrejas. Jesus Cristo não precisa de nenhuma igreja. Mas Jesus Cristo, Deus vivo, precisa de um profeta. É por meio de um profeta que Jesus Cristo salva sobre a terra. Deus não precisa de uma religião. Deus não precisa de um livro sagrado. Deus não precisa dos padres. Deus não precisa dos pastores. Mas em cada geração Deus usa um profeta que leva uma mensagem de salvação para todos os habitantes da terra. Mateus 26, o embaixador de Deus sobre a terra, o começo. Há escuridão sobre a terra. A terra está uma escuridão completa. Escuridão por causa da Igreja Católica. A escuridão sobre a terra por causa das igrejas protestantes.
Há escuridão sobre a terra por causa das igrejas evangélicas. Há escuridão por causa da maçonaria. Há escuridão por causa do espiritismo. Há escuridão por causa dos terreiros de macumba. Há uma escuridão sobre a terra por causa das igrejas e das religiões. Mas o Deus vivo, o Deus dos profetas, enviou o profeta Cacofilipe para a salvação dos filhos de Deus e para o julgamento e condenação de todas as igrejas e de todas as religiões que você vê sobre a terra. Não foi Deus quem enviou a Igreja Católica. A Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas sobre a terra. Como que uma igreja pode ser de Deus e matar 68 milhões de pessoas? Eu não sei. Esta é a pergunta que os padres deveriam responder. Você deveria perguntar para os padres, para os cardeais, para os bispos, para os arcebispos e para o Papa de Roma, como que a Igreja Católica é de Deus e matou 68 milhões de pessoas. Por que que os padres não falam nada sobre isto? Por que que os cardeais não falam nada sobre isso? Por que que os bispos não falam nada sobre isto? Como que uma igreja pode ser de Deus e matar 68 milhões de pessoas? É a pergunta que a Igreja Católica deve responder para a humanidade. Deus não enviou as igrejas protestantes. Deus não pode enviar uma igreja protestante para a terra. Deus não enviou as igrejas evangélicas. Todas as igrejas que você vê sobre a terra, não foi o Senhor Jesus Cristo que as levantou. Todas as igrejas que você vê sobre a terra são lojas, são comércio que os líderes religiosos usam para arrecadar dízimos e ofertas. O Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Mateus capítulo 23, versículo 34, Jesus Cristo disse: eis que envio-vos profetas. Lucas 11:49, Jesus Cristo disse: enviarei-vos profetas. Mateus 10:41, Jesus Cristo disse que a salvação é receber um profeta. E para o nosso tempo, este mesmo Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, nos enviou o profeta Cacofilipe para tirar os seus filhos da escuridão das igrejas. A escuridão sobre a terra. As igrejas trouxeram escuridão para a terra. As religiões trouxeram escuridão para a terra. Os livros sagrados trouxeram escuridão para a terra. Os padres e os pastores trouxeram escuridão para a terra. Mas Deus envia um profeta como a luz do mundo. Deus envia um profeta como a salvação. Deus envia um profeta como sendo o mediador entre Deus e os homens. E para o nosso tempo, Deus enviou o profeta Cacofilipe. Lá em cima nós não adoeceremos jamais, jamais. Doença, jamais. Doença, lá em cima nós não adoeceremos jamais, jamais. Doença, jamais. Doença, lá em cima nós não adoeceremos jamais. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós